Nona tese sobre o conceito de história, de Walter Benjamin. Há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo, que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente, ruína sobre ruína, e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acomodar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, a qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. Se o anjo da história que Benjamin evoca em sua tese, quando olha para trás vê ruínas, e quando olha para frente vê utopias, sobra-nos um encontro com o presente. Um tempo que no contexto do pensador era sombrio e que assim permanece. Também nós olhamos para esse progresso a partir de nossas ruínas, hoje provocadas pela rápida degradação da vida, a partir das mudanças climáticas e demais perturbações ambientais. Uma catástrofe que, segundo os cientistas Sturmer e Crutzen, leva o nome de Antropoceno, um ponto de virada em que o humano deixa de ser agente biológico para se tornar uma força geológica capaz de alterar e arruinar a paisagem do planeta, deixando de temer a catástrofe para se tornar a catástrofe que nomeia a nova época geológica da Terra. Esse conceito marca um colapso de escalas. A história do planeta e da espécie humana, antes distintas, agora se confundem. O conceito de antropoceno é utilizado por alguns cientistas para descrever a época mais recente do planeta Terra, que pode ter se iniciado a partir da Revolução Industrial, quando nós, humanos, passamos a mistificar um sentido de progresso completamente desajustado com a vida no planeta Terra e com seus demais ecossistemas, capaz de gerar um impacto significativo no clima e nos seus demais ecossistemas. O caminho que vamos percorrer é o de um dos fantasmas do Antropoceno, um espectro em forma de rio que perdeu todas suas características naturais, mas que ainda assombra a paisagem urbana com vestígios do seu fluxo correndo entre ruínas. O riacho Pajeú, o rio secreto de Fortaleza, que tenta sobreviver à expansão caótica e desenfreada dessa cidade, e as drásticas intervenções antrópicas em seu corpo-paisagem. Na língua tupi, Pajeú significa rio curandeiro, o rio dos pajés, rio que no passado os xamãs se comunicavam com os encantados de suas águas. O rio das curas hoje está infestado de esgotos e lixo, mas o eco de seus encantados ainda ressoa no ruído abafado de sua correnteza, que pode ser ouvido sobre as ruas em um dia de chuva forte, quando as memórias da cidade são ativadas e regurgitadas pelos bueiros para arrastar, interromper e inundar a paisagem do progresso. O que me memorizou mais, aquela vista bonita que eu via antes, que eu mesmo ficava apreciando e achava lindo, aqueles peixes nadando,
aquela água tão transparente, tão fina, tão bonita. Aí hoje eu olho assim de lado, vejo uma sujeira dessa, não dá nem para acreditar o passado para o presente de hoje. A natureza hoje ela está sendo menosprezada. O que tá valendo hoje é as pessoas querem construir e não vai olhar o que é que vai acontecer lá na frente, que foi o que aconteceu com esse rio. As pessoas vai construindo e no lugar da água vai fechando tudo, aí fica desse jeito. O lixo toma de conta, aquela coisa tão linda que existia antes não existe mais, aquela natureza bonita. O mundo branco, né, o Ocidente, essa cultura, o homem tecnológico, os humanos com tecnologia, estão enchendo a terra de lixo. Eu me encontrei com o Davi em 85, pela primeira vez, e ele me perguntou, fui visitar ele lá na floresta, ele me perguntou, é verdade que os brancos são muitos? Aí eu fiquei pensando como que eu ia responder essa pergunta do meu amigo, porque eu sei que para o Yanomami, muito é tudo que é mais do que 7, 8, 10. Muito. As coisas que pode se contar com os dedos da mão já são muito. Eu falei, eu não posso enganar ele de que os humanos sejam só o número dos dedos, das mãos, algumas coisas assim. Mas eu também não queria apavorar ele. Então, eu disse, eu não posso deixar ele enganado sobre isso. Eu disse, olha, os brancos são tanto quanto as estrelas do céu, a areia das praias, dos igarapé, dos rios. Eles são tantos assim. Ele ficou muito assustado. Depois ele me perguntou, e o que eles comem? Aí eu disse, olha, eles comem de tudo. Eles comem árvores, eles comem pedra, eles comem rios, eles comem tudo, tudo. Essa floresta sua toda, eles comem. Ele ficou mais apavorado ainda. E me perguntou, e onde eles cagam? Eu disse, eles cagam no mundo. A crise ambiental, cujas razões são antrópicas, é consequência do encontro entre economia humana e entropia cósmica, que gera a desordem do sistema Terra e atinge diversos povos, não apenas povos humanos, mas também os não humanos, aqueles assim chamados, os povos de Gaia. O pensador indiano Dipesh Chakrabarti afirma em seu texto O Clima da História que o que caracteriza o antropoceno é ser uma época em que ocorre o entrelaçamento de 3 histórias de ritmos diferentes, que agora entram em rota de colisão. Primeiro, a do sistema climático planetário. Segundo, a história dos processos geobiológicos e químicos da vida na Terra. E, em terceiro, a do modo de produção capitalista. Para Chakrabarti, o antropoceno é a época do desfazimento, da distinção fundamental moderna entre natureza e cultura, ou da correlação entre antropia e entropia, que, segundo Viveiros de Castro, corrói ominosamente a própria narrativa humana. Alterações climáticas, esgotamento de recursos, extinção de espécies, formas espantosas de contaminação e poluição, como a presença de plástico nos oceanos e rios, deflorestamento e mineração, são alguns dos fatores que ameaçam a vida de povos humanos e não humanos. A partir desse choque entre histórias e mundos, muitos dos marcadores específicos da modernidade, utilizados para dualizar natureza e cultura,
parecem ter se invertido, trocado de lugar e perspectiva. Noções como a de autonomia, a de revolução, tipicamente associadas à cultura humana, passam a compor o quadro da natureza, e termos como fixidez, estabilidade, indiferença migram da natureza para a vida humana. As marcas da ação humana, desse tipo de humanidade que pensamos ser, cuja escala hoje é de um estrato geológico, são tão contundentes e reais que chegam mesmo até a estarem impressas nas rochas, renomeando a época que estamos a viver neste planeta, época que todos e todas estamos conhecendo por Antropoceno. Essas mudanças acontecem todos os dias e são geradoras de catástrofes cotidianas. Algumas delas sem precedentes, como a da emergência climática. Por sermos contemporâneos desse tempo das catástrofes, não nos é possível um distanciamento temporal necessário para a observação desses fenômenos, nem mesmo para pensarmos alternativas de contorná-los. Assim, na época geológica do Antropoceno, a capacidade de gerar surpresas parece estar mais ativa para outros atores não humanos, para agentes que compõem e são o próprio mundo, um mundo do qual ninguém poderia qualificar de antropocêntrico. É nesta época de indistinção entre o histórico e o geológico que é deflagrada a guerra dos mundos, uma guerra que exige de todos a adoção de novas políticas, mas não somente a política dos homens, mas aquela política composta das visões de entes não humanos que se acham dispostos num contínuo, onde a alteridade precede a identidade, ou um mundo onde a relação excede seus termos. Passagem da política para a cosmopolítica e torção entre as ordens cosmológicas e antropológicas. A cosmopolítica, suscitada por autores como Isabelle Stenger, não se encerra somente na humanidade. Age contra a unificação prematura da natureza e atualiza os sentidos das multinaturezas, da não-humanidade, um outro universo que não o nosso. Cito Viveiro de Castro em Transformação na Antropologia, Transformação da Antropologia. Esse pensamento, enfim, reconhece outros modos de existência que o nosso, justifica uma outra prática da vida e um outro modelo do lado social, distribui diferentemente as potências e as competências do corpo e da alma, do humano e do extra-humano, do geral e do particular, do ordinário e do singular, do fato e do feito, mobiliza, em suma, toda uma outra imagem do pensamento. A história do Antropoceno é também uma chance para a equivocidade de mundos, para desnaturalizar o conceito de natureza, a composição de uma aliança entre os povos terranos. Acolhe os acordos discordantes, acordos feitos não sobre o ponto de vista de um mesmo mundo, mas levando em consideração que os pontos de vista correspondem a mundos que nunca são os mesmos. Somente um multinaturalismo pode compor o cosmo da cosmopolítica. O levante dos povos de Gaia por um mundo por vir emerge justamente dos mundos incomuns e ecologicamente relacionados. Na mais realista das hipóteses, pode até mesmo não haver mais este tempo. É por isso que se faz urgente contar com um grande esforço coletivo de diversas áreas, das ciências, das artes e das humanidades, para tornar visível, dar corpo e substância à catástrofe em curso, dar a conhecer a hiperrealidade do Antropoceno, apresentando ideias, narrativas e histórias sobre a Terra e para esta Terra.